Boa noite, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre o futuro da tecnologia. Ele é composto pelo Guilherme, Hudson, Larissa, Marco e Raíssa, que sou eu. A nossa meta é falar sobre o futuro da tecnologia. Para tornar essa tarefa mais clara, é preciso entender o que é o futuro e a tecnologia. Futuro, visto de um ponto de vista do presente, é uma ficção. Prever o futuro de uma tecnologia, apesar de parecer uma tarefa simples, é na verdade uma tarefa difícil. Por exemplo, o desenvolvimento da internet. Um outro exemplo que mostra a dificuldade de predizer o futuro da tecnologia é o filme Uma Odisseia no Espaço, do ano de 2000. Ele vai muito além de tratar o futuro da tecnologia espacial. O diretor mostrou uma vasta gama de tecnologia que, em sua opinião, seriam realidade em 2001, como a Estação Espacial Permanente, as colônias lunares permanentemente habitadas, um sistema de videoconferência de alta qualidade e companhia de transporte, Terra-Estação Espacial. Um supercomputador dotado de consciência e alta tecnologia. Mas, na verdade, nenhuma dessas tecnologias haviam sido realizadas quando o artigo foi escrito, que foi em 2007. Mas do ponto de vista na década dos anos 60, as possibilidades já eram outras. Já a tecnologia é um termo geral que se refere a um vasto conjunto de atividades humanas baseadas no uso racional e organizado de engenharia e ciência. De fato, nos primórdios do desenvolvimento da tecnologia, como, por exemplo, o uso do fogo para o cozimento de comida. Nos dias atuais, a tecnologia atingiu tal grau de maturidade que ela permeia o funcionamento, a atividade e a economia de muitos países. A separação entre tecnologia e ciência não é uma tarefa simples. Se usarmos uma definição de tecnologia como aquela atividade que visa a criação de instrumentos, tendo em vista um conjunto de aplicações e ciência. Então, a tecnologia é uma consequência da aplicação da ciência. De fato, a tecnologia e a ciência são inteiramente interligadas. Em muitos casos, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia se alteram, um procedendo do outro em termos de novas invenções. Os elementos do passado. O primeiro item falaremos sobre raízes da tecnologia. A alta tecnologia baseia-se principalmente na fusão dos componentes das engenharias mecânica, elétrica, eletrônica e química. É um exemplo do desenvolvimento conjunto da tecnologia, da ciência e do paradigma da tecnologia moderna. Essa alta tecnologia só foi possível graças ao desenvolvimento da ciência, em particular da física quântica. De 1900 até 1950, a física quântica se desenvolveu da teoria corpuscular da luz até uma ciência madura que descreve o comportamento de toda a espécie de matéria e luz. Devido a esse desenvolvimento, o avanço da tecnologia de engenharia eletrônica, baseando-se na miniaturização de circuitos eletrônicos e na criação de chips, possibilitou a criação de computadores que, a princípio, eram um mainframe, e, recentemente, computadores pessoais. O próximo tópico é sobre matemática e ciência da computação. A matemática teve um papel fundamental no desenvolvimento da alta tecnologia. Ela compõe a espinha dorsal do método científico, e, em específico, a tecnologia. Em específico, da física e da sua aplicação na engenharia. O desenvolvimento da matéria discreta e da lógica levou à criação da ciência da computação. Como exemplo da matemática discreta, nós podemos citar a teoria dos números, a teoria dos conjuntos, os algoritmos e a teoria da informação. A lógica teve um desenvolvimento acelerado nos primórdios do século XX, tendo como base o trabalho de Friedrich Ludwig, em particular a lógica matemática. Um outro ramo da lógica foi estabelecido com a criação da álgebra booleana. A combinação da tecnologia de mecanização resultou com o trabalho de Babbage na criação da máquina de computar. Esse desenvolvimento criou a base do que se chama hoje de computer hardware, baseado em circuitos eletrônicos. O outro elemento fundamental do método computacional é o chamado computer software, conjunto de instruções compiladas pelo computador para sua implementação. Esse ramo da ciência da computação, baseado em softwares, foi desenvolvido no pós-guerra, nas décadas de 50 e 60, na chamada inteligência artificial.
Agora, o próximo tópico, chamado computador e microcircuito, falaremos um pouquinho do desenvolvimento do computador moderno. Ele teve marcos como a máquina eletromecânica, de 1941, o computador Atanasoff Berry, de 1941, o computador Colossus, de 1944, criado pelo Serviço Secreto Britânico, o computador Mark I, criado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, e o ENIAC, de 1946, criado pelo Laboratório de Pesquisas Balísticas do Exército Americano. Isso se tornou possível com o advento da miniaturização a partir dos meados da década de 70, em particular o desenvolvimento do microprocessador. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Hudson, vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos que influenciam a tecnologia. O primeiro aspecto citado no artigo é o aspecto econômico. Esse aspecto econômico desenvolveu um papel fundamental contra as tecnologias e isso se deve à globalização da economia, que representa uma expansão da economia capitalista para países subdesenvolvidos. Ele cita como exemplo Brasil, China, Índia, Rússia e África, bem como a criação de um modelo de distribuição e terceirização da atividade tecnológica. Essas tendências, segundo o artigo, devem durar por mais longos 100 anos, até que todo o mundo esteja envolto essa globalização econômica, né, que o capitalismo promove. Vemos como exemplo a utilização dessas tecnologias no mercado local, com tablets, celulares, aplicativos, em softwares, e esse aspecto também é muito visível na América Latina e Europa. O aspecto político, segundo o artigo, fica bem visível quando revemos o século XX, né, com regimes ditatoriais ou democráticos e diversas guerras, ditando o desenvolvimento militar e civil. Nesse caso, a gente vê como exemplo as guerras e a tendência é realmente ser cada vez mais tecnológica as guerras. Quanto ao meio civil, ele cita exemplos, por exemplo, da invenção do veículo automotor, raio-x e outros equipamentos de monitoramento médico. O artigo também cita que é nítido a criação de novas áreas de conflito, que as novas áreas de conflito acelerem esse desenvolvimento tecnológico, pois as guerras se tornam cada vez mais dependentes dessa alta tecnologia. E essa virtualização da guerra torna altamente provável a criação de equipamento militar espacial, por exemplo. Bem, quanto à qualidade de vida, o artigo cita que está diretamente ligado a acesso a bens de consumo, como eletrodomésticos, computadores, sistemas de computação, transporte e habitação. E a facilitação da aquisição desses bens, como o próprio sistema capitalista já vem nos induzindo a esse consumo, né, tornam cada vez mais influentes na indústria e a criação de novas tecnologias. Quanto à mobilidade social, o artigo cita que foi marcado por uma imigração compulsória durante os conflitos, né, devido às guerras, sistemas políticos, motivos religiosos, entre outros, e a problemas econômicos, onde populações inteiras tiveram que migrar de seus países de origem. Tal comportamento é previsto por várias décadas também. Esse processo tem variações consideráveis, como nas aulas a gente já viu hoje, que essa migração está sendo contrária, a população voltando aos seus países de origem após o desenvolvimento de áreas de tecnologia, de serviço, né, em seus países de origem. A autonomia de emprego também. A autonomia de emprego também é citada porque hoje a tecnologia facilita muito e torna a autonomia de empregos uma influente e influenciadora de um desenvolvimento tecnológico, pois hoje da sua própria casa você consegue trabalhar e tendo realmente autonomia para trabalhar da forma que convém. E as tecnologias são parte crucial para esse desfecho, né? O aspecto ecológico. Nos últimos 200 anos, o efeito do homem no meio ambiente se tornaram particularmente observados, devido à crescente industrialização e ao aumento populacional. Esse panorama ele se deve basicamente ao abuso da utilização dessas tecnologias, né? Como, por exemplo, nós vemos a utilização de veículos automotores em larga escala, gerando a poluição do meio ambiente. Cada vez mais tem que se criar tecnologias que vão evitar que esse tipo de desgaste aconteça, continue acontecendo, né?
Como exemplo, eles citaram o monitoramento e preservação de fauna e flora do nosso planeta. Ultimamente, até o Brasil fez um lançamento de um satélite para monitoramento da floresta amazônica. Temos também a evidenciação no monitoramento dos animais, com rastreadores, com tecnologia de ponta, para tentar entender os ecossistemas presentes nesses ambientes onde são utilizados. Agora nós vamos estar falando referente à alta tecnologia do ponto de vista do futuro. No caso, a alta tecnologia pode ser exemplificada atualmente como os nossos computadores, smartphones e sistemas de comunicação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme, da turma de Ciência da Computação. Vou começar falando do tópico de automatização, tá, pessoal? Automatização é uma tendência que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, e isso é evidente nas nossas linhas de produções, né? Um exemplo próximo de nós aqui é a fábrica da Vilma, ali em Contagem. Todo o trabalho ele já é feito de forma já automatizada pelas máquinas, sendo assim ainda necessário mão de obra humana para estar supervisionando todo esse processo. Mas o processo de empacotar, da produção dos próprios alimentos, já é feito de forma já automatizada. O próximo tópico que eu vou estar falando é sobre a biotecnologia. A biotecnologia é o ramo da biologia que desenvolve tecnologia a partir de organismos vivos. É feito para criar, modificar ou produzir produtos que resolvam problemas que existem em nossa sociedade. A biotecnologia ela é cada vez mais presente no nosso dia a dia, só que acaba passando batido por muitas pessoas. A carne que chega no nosso prato, as plantas, é um grande exemplo disso. Na agropecuária, ela é empregada para melhorar a qualidade dos alimentos. Para isso, esse tipo de tecnologia ela é feita desde o desenvolvimento de medicação animal até o cruzamento genético das espécies mais resistentes. Esse cruzamento genético de espécies pode ser empregado também para as plantas. Por quê? É feito o cruzamento de espécies de plantas para as plantas elas serem mais resistentes a agrotóxicos, serem mais resistentes a pragas e etc. O próximo tópico que eu vou estar falando é sobre a medicina. O que a gente pode esperar da medicina do futuro? É meio complicado a gente prever como que será a medicina do futuro, mas o que tudo indica, as máquinas terão um papel cada vez mais importante no diagnóstico e tratamento de doenças, além do armazenamento e cruzamento de informações dos nossos pacientes. Outro exemplo que nós podemos levar em conta é o fim da experimentação humana. A tecnologia Organ Chip ela é baseada em um microchip que simula o funcionamento detalhado do nosso sistema. Essa inovação ela dispensa a experimentação humana, porque uma vez que ela é feita em pacientes virtuais, com ela os estudos podem ser cada vez mais rápidos e precisos. Agora você. Agora eu vou estar falando aqui sobre o tópico de miniaturização, onde a miniaturização já é uma prática que vem ocorrendo desde o princípio da tecnologia. E ela justamente foi uma das grandes responsáveis pela expansão da tecnologia que a gente tem hoje. O próprio computador pessoal só foi possível justamente pelas peças e os transistores que conseguiram ser reduzidos, e hoje em dia um computador que até anos atrás teria que ocupar uma sala inteira está simplesmente na nossa mão. E nos últimos anos tem se firmado como uma nova engenharia a combinação dos esforços com a física de materiais, a química, a biologia, a engenharia elétrica e mecânica para a criação de novos materiais e sistemas baseados em processos já em escala de nanômetros, como, por exemplo, já são desenvolvidos hoje nanotubos que são utilizados em circuitos elétricos que nos chips que são do tamanho menor de um grão de arroz. Referente à tecnologia da alimentação, atualmente o mundo possui um total de 7,8 bilhões de pessoas, onde boa parte dessa população sofre com alimentação escassa ou praticamente nenhuma. E segundo as estimativas, esse número só tende a estar aumentando nos próximos anos.
O papel da tecnologia de alimentação é estar melhorando essa situação, desenvolvendo por meio da tecnologia novas formas de produção e melhoramento dos alimentos, fazendo com que eles se tornem mais abundantes e possam ser alcançados por toda a população. Temos um bom exemplo com isso que já é utilizado quanto à produção de fazendas verticais, onde no mesmo espaço que antes era produzido uma quantidade X de alimentos, é possível estar quadruplicando até quintuplicando a quantidade. Isso tudo graças à estrutura de engenharia, fazendo com que o plantio seja realizado de um conjunto, um em cima do outro, e aproveitando das técnicas de nutrição hidropônica, onde sem necessidade de solo, pela própria água, já é possível estar passando os nutrientes necessários, que já é uma prática muito utilizada no plantio do alface, por exemplo. Agora, referente à preservação do meio ambiente, que já é uma outra área que é bem ligada justamente à tecnologia da alimentação, onde foi nos últimos 200 anos, com o quanto que o nosso sistema de consumo cresceu, querendo ou não, vários rios, espécies de animais, e a atmosfera em geral foi bem deteriorada. A deterioração do meio ambiente não é somente devido à poluição industrial, no caso dos meios dos transportes, a criação de energia, como, por exemplo, um caso recente quanto às próprias bitcoins, onde estão constatando que o uso da blockchain para estar analisando os dados está sendo um consumo gigantesco. Recentemente fizeram um estudo em que o consumo atual das blockchain está chegando ao consumo de uma cidade média em fato de energia. Só uma observação aí que você falou das blockchains e tudo mais, e todo esse consumo que eles fazem de energia, um dos motivos, é só uma observação aí, pessoal, uma curiosidade bacana da gente saber. O Elon Musk, atualmente, ele proibiu o uso do Bitcoin para comprar os carros da Tesla, porque, e como ele tem toda essa visão de cuidar do meio ambiente, toda essa um futuro sustentável. De um futuro, exatamente. Uhum. Ele proibiu o uso do Bitcoin para comprar carros da Tesla justamente por causa desse consumo, porque ele prega um futuro sustentável. Então, assim, se ele continuasse aceitando o Bitcoin como forma de pagamento, seria contra toda a visão da empresa e tudo mais. Uhum, era só um exatamente. comentário mesmo. Pode continuar. Não, ficou muito bom. Não é isso mesmo. E também um outro grande ponto que tem que ser utilizado com a tecnologia no meio ambiente é como uma maneira de estar protegendo da própria ação humana, onde atualmente com a utilização de microsensores colocados em áreas de preservação, linkados diretamente a satélites, já é possível já estar evitando o desmatamento, sabendo o estado em que as florestas estão quase que em tempo real, conseguindo evitar assim, como centenas de quilômetros de floresta fossem devastados da noite para o dia. Certo. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre a robótica. Robótica é a ciência que estuda as tecnologias associadas à construção de robôs. Os robôs, eles são mecanismos automáticos que utilizam de circuitos integrados para realizarem atividades ou movimentos humanos simples ou complexos. A robótica, ela tem grande aplicação em diversas áreas, desde a produção industrial, medicina, até mesmo em atividades domésticas. Um grande exemplo da aplicação da robótica é nas grandes empresas de produção, como montadores de carros. Todo o processo ele já é feito de forma já automatizada, a questão de produção e tudo mais. Vou falar também um pouco sobre a comunicação. A comunicação mais efetiva é a que faz o uso pleno do som, para ouvir e falar, de imagem e vídeo para ver e aparecer, e de texto, que se chama-se de multimídia. Atualmente, já conseguimos nos comunicar uns com os outros através de videochamada, coisa que parecia impossível há algum tempo atrás. Vou falar também, pessoal, sobre a diversão. O papel da diversão, o papel da tecnologia na diversão. Uma tecnologia básica em sistema de diversão é a tela que nós utilizamos, tendo elas em computadores, televisões e até mesmo em smartphones. Alguns avanços tecnológicos têm nos possibilitado desfrutarmos de uma experiência mais real, como os filmes tridimensionais.
Basicamente, o filme tridimensionais ou os filmes 3D são os tipos de filmes que reforçam a ilusão de percepção de profundidade, como vocês podem ver no exemplozinho aí, na ilustração. Agora eu vou estar falando aqui da área de percepção, em que é uma área que tem se envolvido imensamente nos últimos anos, justamente graças ao desenvolvimento do hardware e graças também à inteligência artificial, que tem se desenvolvido bastante. A percepção é baseada em modelos de sistemas visuais pertencentes a diferentes sistemas biológicos, tais como a visão dos insetos e do próprio ser humano. A tecnologia da percepção basicamente utiliza-se sensores para estar captando estímulos do ambiente, e assim está permitindo com que as máquinas consigam interagir de maneira bem semelhante com os próprios seres humanos. Pegamos, por exemplo, a área da visão computacional, onde tem sido utilizada muito em sistemas de robótica, como de fábricas autônomas, onde os robôs começam a perceber o ambiente quase como seres humanos. Eles recebem informação do que a câmera deles capta, e por meio de treinamento da inteligência artificial, ele já consegue determinar o que exatamente ele está vendo e quais ações ele pode tomar com aqueles estímulos que ele está recebendo. Mas atualmente é muito mais normal, estamos observando sistemas híbridos, onde além de imagens, eles já podem captar temperaturas, sons e muitos outros estímulos que recebem no ambiente para estar reagindo. Temos um grande exemplo disso, os próprios robôs utilizados no sistema de distribuição da Amazon, onde interagindo entre eles, caixas e humanos, eles conseguem se mover, determinar o que eles têm que pegar, aonde levar, e justamente conseguem evitar acidentes. Onde além de ter uma faixa eletrônica que eles seguem pelo chão, caso uma pessoa pare na frente deles, eles conseguem determinar que é um humano e está parando a ação ou desviando dele, o que reduziu muito a taxa de acidentes. Agora falando sobre memória e processamento de conhecimento, há muitos anos a memória e o processamento são interligados quanto à quantidade de informações acumuladas e como elas podem ser utilizadas. No mundo atual, o processamento rápido justamente é o que está sendo o grande propulsor de uma das áreas de inteligência artificial e análise de dados, onde depois de anos de dados coletados por exemplo, páginas como Facebook ou empresas como Google, eles estão conseguindo estar utilizando desses dados para estar prevendo ações de mercado e justamente gerando tendências. Como um grande exemplo que podemos ver, temos a própria Netflix, que ela utiliza desses dados para poder indicar séries que a pessoa vai gostar mais e justamente para criar conteúdos que sejam mais agradáveis para o público. Que assim eles conseguem ter exatamente o que o cliente deseja e o que eles vão oferecer. Isso é muito utilizado também na indústria, onde por meio de análise de dados é possível estar prevendo caso alguma falha esteja acontecendo ou se um produto vai ou não funcionar no mercado, já podendo prever de antemão e evitar com que tempos de desperdício sejam feitos. Agora, falando sobre a interface, o termo interface é um termo genérico, refere-se desde o início da comunicação e está ligado a diversas áreas diversas áreas do conhecimento. Basicamente, na tecnologia, a interface condiz em como o ser humano interage com a máquina. Nos últimos 100 anos, houve um desenvolvimento enorme dessa tecnologia, onde hoje podemos ver em TVs inteligentes, sistemas de celular que basicamente já reconhecem o seu rosto. Basicamente, hoje é possível estar utilizando um computador sem nem estar tocando nele. Com a simples interface de um controle de voz, você pode fazer uma série de ações que antes demorariam horas apertando botões e seguindo por assim. Cada vez estamos nos tornando a interface permite com que a relação homem-máquina se torne cada vez mais íntima. No artigo, foi concluído que discursar sobre o futuro da tecnologia é possível, e é necessário combinar informações sobre o desenvolvimento passado de uma data da tecnologia com necessidade de mercado, desenvolvimentos sociais e tendências gerais do consumidor. O que é mais difícil prever o futuro? Muitas vezes, os elementos de uma tecnologia criada num dado momento histórico podem ser conhecidos antes
desse momento, e mesmo assim, essa tecnologia pode não materializar pela falta de condições de mercado ou mesmo de conhecimento adequado de como combinar esses elementos para realizar essa tecnologia. O desenvolvimento de diferentes elementos de uma tecnologia se dá em paralelo ou em cadeia, o que torna difícil prever o futuro de uma dada tecnologia. É que não é possível ter uma ideia precisa de como seus elementos vão se desenvolver e se tornar maduros para o seu uso, e como esses elementos vão ser combinados. O que podemos dizer sobre um futuro remoto? Vai ser do mesmo jeito que entendemos por tecnologia hoje em dia? Talvez a tecnologia se desenvolva tanto que será independente do homem.